Você já se sentiu tão perto de alcançar um sonho, apenas para ver tudo desmoronar bem diante dos seus olhos? Imagine ser um homem comum, com um coração repleto de grandes sonhos e uma paixão ardente por empreender. A vida parecia cheia de promessas, até que as primeiras tentativas se transformaram em uma sequência de fracassos amargos. Investimentos que não deram certo, noites intermináveis sem resultados concretos. O que fazer quando a fé em seu próprio potencial começa a se esvair e a ideia de desistir parece ser a única saída? Este é o começo de uma jornada que muitos abandonariam. Mas e se eu te dissesse que mesmo quando tudo parece perdido, há uma luz no fim do túnel? Em um momento de desespero, ele fez algo que poucos têm coragem de fazer, uma última tentativa. E essa decisão poderia mudar sua vida para sempre. À medida que o tempo passava, o peso das derrotas começava a se tornar insuportável. Ele havia investido suas economias, colocou sua alma em cada projeto e, ainda assim, cada tentativa parecia desmoronar em suas mãos. As noites sem fim de trabalho árduo se transformaram em uma constante de frustrações. A cada novo fracasso, a esperança que antes brilhava intensamente começou a desvanecer, como uma vela apagando-se em uma tempestade. Os sonhos que um dia pareciam tão próximos, agora pareciam apenas ilusões distantes. O pensamento de que todo o esforço havia sido em vão era esmagador. Ele passava horas sentado na escuridão, questionando se havia algum sentido em continuar. Cada erro, cada decisão errada parecia um lembrete cruel de que talvez não fosse feito para isso. Ele havia chegado ao ponto de se perguntar se a sua paixão era apenas uma miragem, se seu desejo de empreender era nada mais do que uma fantasia irreal. E então, no auge de sua desesperança, com o coração pesado e a mente cheia de dúvidas, ele se viu à beira de desistir. Mas mesmo no fundo do poço, algo dentro dele ainda gritava para lutar, para tentar uma última vez. Foi então, em meio ao abismo do desespero, que algo inesperado começou a se formar. Em um momento de silêncio absoluto, quando o mundo parecia ter desmoronado ao seu redor, ele tomou uma decisão crucial: fazer uma última tentativa. Não era uma decisão feita à toa, mas uma escolha carregada de desespero e esperança misturados. Ele sabia que precisava mudar, que simplesmente repetir o que havia feito antes não o levaria a lugar algum. Ele mergulhou de cabeça em uma maratona de reflexão e análise, revisitando cada erro e fracasso com uma lente nova. Cada falha se tornou um guia, não um obstáculo. Ele começou a buscar inspiração fora dos padrões habituais, estudando os casos de pessoas que também tinham enfrentado adversidades imensas e ainda assim conseguiram triunfar. Em vez de se afundar na autocomiseração, ele se tornou um aluno incansável da própria jornada. Com um novo foco e uma abordagem renovada, ele procurou mentores e conselheiros, pessoas que poderiam oferecer não apenas orientação, mas também uma perspectiva fresca. A cada conselho recebido, a cada nova ideia discutida, ele sentia que estava lentamente reconstruindo os pedaços quebrados de seus sonhos. Não era apenas uma tentativa desesperada, mas uma estratégia cuidadosamente pensada e embasada em aprendizado e adaptação. Enquanto os dias passavam e ele ajustava sua rota, um novo senso de determinação começou a surgir. A esperança, que antes parecia um sonho distante, estava de volta, alimentada pela vontade de transformar uma ideia quase abandonada em algo real e tangível. Ele sabia que não poderia garantir o sucesso, mas a única certeza que tinha era que, se não tentasse, nunca saberia o que poderia ter conquistado. Com cada dia que passava, a atmosfera ao redor do protagonista parecia mudar. A antiga sensação de derrota foi substituída por uma determinação feroz e uma nova estratégia. Mas o caminho não estava livre de obstáculos. As dificuldades continuavam a surgir e cada nova tentativa era como um teste de sua resiliência.
Os desafios finais eram os mais duros, colocando à prova não apenas suas habilidades, mas também seu espírito. Era como se o universo estivesse dando um último empurrão, forçando-o a enfrentar seus maiores medos e inseguranças. As noites de insônia e as dúvidas persistiam, mas agora ele estava armado com um plano sólido e uma visão clara. Cada problema que surgia era recebido com uma combinação de frustração e uma vontade inabalável de encontrar uma solução. Ele não estava mais apenas reagindo, estava ativamente resolvendo, adaptando e evoluindo. Então, em um momento decisivo, algo incrível aconteceu. Após uma série de ajustes e esforços incansáveis, o projeto começou a mostrar sinais de vida. O progresso, ainda que pequeno, era palpável. Era como ver uma planta frágil emergir da terra após uma longa estação de seca. Cada pequeno avanço alimentava sua esperança e sua crença de que estava no caminho certo. Ele começava a ver a transformação que havia sonhado, mas sabia que ainda precisava manter o foco e a energia. A estrada estava longe de ser fácil, mas agora, ao invés de lutar contra a maré, ele sentia que estava começando a surfar sobre ela. O sucesso não era mais um sonho distante, mas uma realidade crescente, moldada pela persistência e pela adaptação contínua. E assim, enquanto ele avançava com uma estratégia refinada e uma nova perspectiva, estava claro que o fim da jornada estava mais próximo do que ele imaginara. Ele havia transformado uma ideia quase esquecida em algo real e promissor, mostrando a si mesmo e ao mundo que, mesmo quando tudo parecia perdido, a persistência e a capacidade de aprender com os desafios poderiam abrir portas para o sucesso. Com o progresso finalmente começando a tomar forma, o protagonista se deparou com um novo conjunto de desafios. Embora o sucesso estivesse ao alcance, o caminho ainda estava repleto de curvas inesperadas e obstáculos imprevistos. O sentimento de euforia pela conquista inicial rapidamente deu lugar a uma nova onda de pressões e expectativas. Cada avanço vinha acompanhado de novas responsabilidades e complexidades. Ele se viu mergulhado em uma tempestade de prazos, negociações e ajustes finais. A pressão era intensa e as dúvidas antigas começaram a ressurgir, questionando se ele realmente estava pronto para lidar com o sucesso que havia buscado com tanta intensidade. No entanto, em vez de sucumbir ao medo e ao estresse, ele se lembrou da jornada que havia percorrido e das lições que aprendera. Ele começou a ver esses novos desafios não como obstáculos, mas como oportunidades para fortalecer ainda mais seu empreendimento. Com cada problema resolvido, ele não apenas se aproximava de seu objetivo, mas também se tornava mais forte e mais sábio. Foi nesse momento de alta pressão que a verdadeira essência do sucesso se revelou. Ele percebeu que o sucesso não era simplesmente sobre alcançar uma meta, mas sobre a transformação pessoal e a capacidade de enfrentar e superar os desafios inesperados. Cada dificuldade superada era uma prova de sua determinação e resiliência, e cada pequeno sucesso era uma recompensa pela persistência. Finalmente, ao olhar para o projeto que agora estava em pleno funcionamento, ele sentiu uma onda de realização e orgulho. O que começou como um sonho quase abandonado havia se tornado uma realidade vibrante, um testemunho de que, mesmo nas horas mais sombrias, a força interior e a capacidade de se adaptar podem transformar qualquer sonho em sucesso. Enquanto o empreendimento começava a ganhar tração, o protagonista se encontrava em um ponto de inflexão crucial. As vitórias, embora significativas, não vinham sem desafios contínuos. Ele havia se tornado um símbolo de perseverança, mas o verdadeiro teste estava apenas começando. Com cada sucesso, surgiam novas expectativas e uma pressão crescente para se manter à altura.
Era como estar em uma montanha-russa emocional, onde cada subida trazia uma sensação de conquista e cada descida parecia uma ameaça iminente. Os dias eram preenchidos com decisões difíceis e ele estava constantemente no limite entre o otimismo e o medo do fracasso. As tensões que antes eram só teorias, agora se tornavam realidades tangíveis. E o equilíbrio entre manter a qualidade e expandir o negócio era mais delicado do que ele imaginava. Durante esse período, ele se viu revisitando os princípios que o levaram até ali, confrontando a ideia de que o sucesso deveria ser uma jornada sem fim. Ele aprendeu a celebrar as pequenas vitórias, a reconhecer o valor do progresso contínuo e a entender que o verdadeiro sucesso estava em não apenas alcançar seus objetivos, mas em manter a integridade e a paixão que o impulsionaram desde o início. Com a determinação renovada e uma compreensão mais profunda de sua própria jornada, ele começou a redefinir o significado de sucesso. O verdadeiro triunfo não estava apenas em alcançar o destino, mas em como ele se transformou ao longo do caminho. Cada desafio superado se tornou uma parte essencial de sua história, e cada momento de dúvida foi transformado em uma lição valiosa. Finalmente, ao olhar para trás, para a estrada sinuosa que percorreu, ele percebeu que a jornada não havia sido apenas sobre realizar um sonho, mas sobre se tornar a melhor versão de si mesmo. E enquanto continuava a construir sobre o sucesso alcançado, ele sabia que o verdadeiro legado de sua empreitada seria a força e a sabedoria adquiridas ao enfrentar e superar cada obstáculo. À medida que o projeto continuava a prosperar, o protagonista começou a enfrentar um novo dilema. O sucesso que antes parecia tão distante, agora estava ao seu alcance. Mas a realidade de mantê-lo começou a se revelar em toda a sua complexidade. A pressão de não apenas satisfazer clientes e investidores, mas também de se reinventar constantemente, tornou-se quase opressiva. Cada nova fase trouxe desafios imprevistos e demandas crescentes. A concorrência estava se tornando feroz e o mercado estava mudando rapidamente. Ele descobriu que, para sobreviver e prosperar, não poderia se acomodar. Havia a necessidade constante de inovação e adaptação, e ele estava diante da tarefa monumental de equilibrar a estabilidade com a evolução. Foi durante esses momentos de alta pressão que ele percebeu a importância da colaboração. Ao buscar o apoio de uma equipe dedicada e apaixonada, ele encontrou uma nova fonte de força e criatividade. Juntos, enfrentaram os desafios e transformaram os obstáculos em oportunidades de crescimento. A colaboração se tornou a chave para não apenas manter o sucesso, mas para expandi-lo de maneiras inesperadas. Ele começou a investir mais tempo em desenvolver uma cultura de equipe que valorizava a criatividade, a comunicação e a resiliência. Cada membro da equipe trouxe novas ideias e perspectivas, ajudando a moldar o futuro do empreendimento. O verdadeiro sucesso não era mais uma conquista individual, mas uma realização coletiva, alcançada através da união e do esforço conjunto. Enquanto olhava para a estrada que havia percorrido, ele se deu conta de que o verdadeiro triunfo estava em não apenas ter superado as dificuldades, mas em ter criado um legado de inovação e colaboração. A jornada havia transformado não apenas seu empreendimento, mas também a maneira como ele via o mundo dos negócios. E assim, com a visão renovada e a equipe ao seu lado, ele estava pronto para enfrentar os próximos desafios e continuar a construir um futuro brilhante. Com a equipe agora em plena sintonia e o empreendimento crescendo, o protagonista se viu diante de um desafio inesperado, a necessidade de enfrentar um imprevisto colossal que ameaçava desestabilizar tudo o que havia construído.
Uma crise financeira surgiu, desencadeada por uma falha em uma parceria crucial e uma série de decisões desfavoráveis. A notícia caiu como uma bomba. O que antes parecia um futuro brilhante agora estava em risco, e a tensão nos bastidores era palpável. A sensação de já ter enfrentado e superado dificuldades apenas para ser confrontado com um novo pesadelo foi devastadora. No entanto, ele se lembrou das lições aprendidas ao longo de sua jornada, que a adversidade é, muitas vezes, uma oportunidade disfarçada. Determinado a não deixar que o medo e a incerteza o dominassem, ele convocou sua equipe para uma reunião de emergência. Com uma transparência corajosa, apresentou a situação e convidou todos a colaborar na busca de soluções. Esse momento de vulnerabilidade não apenas fortaleceu a confiança dentro da equipe, mas também gerou uma onda de criatividade e resiliência. Juntos, eles começaram a desenvolver uma estratégia de recuperação, revisando cada aspecto do negócio e buscando novas fontes de financiamento e parceiros estratégicos. O esforço coletivo e a dedicação renovada começaram a transformar a crise em uma oportunidade de reestruturação e inovação. Cada ideia gerada e cada plano implementado era um passo em direção a uma recuperação que parecia cada vez mais possível. À medida que a tempestade começava a se dissipar, o protagonista e sua equipe perceberam que haviam emergido mais fortes e mais coesos do que nunca. O enfrentamento da crise havia reforçado seu compromisso e consolidado os valores que sustentavam o empreendimento. Eles não apenas sobreviveram, mas também encontraram um novo propósito e uma visão ampliada para o futuro. E assim, após enfrentar e superar cada desafio, o protagonista chegou a um ponto crucial em sua jornada. O que começou como um sonho quase abandonado se transformou em um empreendimento bem-sucedido e resiliente. A crise que parecia o fim se tornou uma oportunidade para reavaliar, inovar e fortalecer os laços com sua equipe. Ele não apenas alcançou o sucesso, mas também descobriu a verdadeira essência do que significa perseverar. Sua história é um poderoso lembrete de que, mesmo quando as coisas parecem desmoronar, há sempre uma chance de recomeçar, aprender e crescer. O verdadeiro triunfo não está apenas em alcançar os objetivos, mas em como você se transforma ao longo do caminho. Se você se sentiu inspirado por esta jornada e acredita que a persistência pode transformar vidas, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui você encontrará mais histórias motivacionais e dicas práticas para alcançar seus próprios sonhos. Deixe seu comentário sobre o que você achou dessa história e compartilhe com amigos que possam se beneficiar dessa mensagem. Juntos, vamos continuar a explorar histórias de superação e sucesso e lembrar que, não importa o quão difícil o caminho possa parecer, a persistência e a resiliência são as chaves para transformar qualquer sonho em realidade. Obrigado por assistir e até a próxima.